Irmãos, nós vamos estudar hoje a pergunta de número 25 do nosso catecismo. E como de costume, para que os irmãos possam participar, eu vou deixar aí para quem tenha o catecismo, para poder ler a pergunta e a resposta. Então eu vou ler, tá? Pergunta 25. Em que consiste a pecaminosidade do estado em que o homem caiu? A pecaminosidade do estado em que o homem caiu consiste da culpa do primeiro pecado de Adão, da falta de retidão em que fora criado e da corrupção da sua natureza, pelo que se tornou total e continuamente indisposto, incapaz e contrário a tudo que é espiritualmente bom e totalmente inclinado para o mal, o que se denomina geralmente de pecado original, fonte de todas as nossas próprias transgressões. Então, essa aqui é a pergunta e a resposta, tá? Bom, então vou ver se os irmãos estão com a Bíblia. Vamos ler alguns textos bíblicos que vai falar primeiro sobre que essa pecaminosidade consiste da culpa do primeiro pecado de Adão. Então, embora alguns possam dizer que nós temos a ver com o pecado do outro, na verdade, ele era o representante de toda a raça humana. E havia um teste que, nesse teste estava, por assim dizer, toda a raça humana. Percebam que não há referências bíblicas, nada nos é imputado pelos outros pecados de Adão. Certamente Adão, depois da queda, ele continuou a pecar. Fez muitas outras coisas erradas. Mas esses pecados caem sob sua própria conta. Mas Deus o constituiu como representante de toda a raça em um único teste, uma única questão, e de que nesse teste estava incluído toda a raça humana. Então, quando ele caiu, todos caíram. Então vamos ler, para quem tem a Bíblia aberta aí, Romanos 5, verso 12 e o verso 19. Posso ler, pastor? Pode, por favor. Romanos 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ok. Então, Paulo, ele vai tratar na sua epístola aos Romanos, e ele vai, seus primeiros capítulos, ele vai falar do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, e ele vai falar do estado de toda a raça humana, quer judeus, quer gentios, ou seja, outros povos, quer livres ou escravos, homens, mulheres, enfim. Ele vai encerrar todos os homens debaixo da condição do pecado, o que é bem observável, né? Nós podemos perceber que todos nós erramos e todos nós somos pecadores. Da onde vem isso? Vem da queda de Adão, como ele vem explicar, né, nesse capítulo. Então, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Lembrando aqui, novamente, que morte não significa extinção, né?
aniquilação, mas significa separação. Então, os homens separaram-se, sempre analisando ali Gênesis, em 4 níveis. O homem se separou de Deus, sendo expulso do jardim do Éden. O homem se separou do próximo, por isso que há tantas brigas, lutas, discórdias, a começar na família. Adão e Eva, primeiro casal, já começou a discórdia ali, acusação mútua, ou pelo menos Adão acusando Eva. Vamos ver Caim matando Abel, os irmãos. Na sociedade, Lameque mata um porque o empurrou, outro porque pisou no seu pé. E isso é um retrato da sociedade agora como um todo, do círculo mais íntimo, família, até toda a sociedade. Então, até nos países, vemos aí a Rússia, né, Ucrânia, e fora muitos outros. Mas pecado é separação. A morte, digo, é separação. E, por fim, uma separação também, existe a segunda morte, que agora é a separação eterna, onde não há mais ponto de retorno, onde o homem estará por toda a eternidade no estado de separação em relação a Deus, e numa condição de sofrimento também eterno, porque o pecado, ele traz isso, essas tragédias todas que nós percebemos no mundo visível, físico, palpável, em que nós vivemos, né? Tanta tragédia, dor, né? Violência emocional, psíquica, física, espiritual, isso vai ser percebido numa dimensão muito mais amplificada numa condenação eterna, a não ser que seja reconciliado com Deus, agora, como o próprio apóstolo Paulo fala, que assim como por um só homem, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, também agora por meio da obediência de um só, muitos, não todos, muitos se tornarão justos ou justificados, tá? Então, a culpa do primeiro pecado de Adão foi imputada a todo o gênero humano. Basta nós sabermos essa verdade que pode ser constatada pela realidade. Não importa o que eu penso ou deixe de pensar, né? No sentido de não é justo ou coisa assim. Mas essa é a realidade. Tá? Romanos, ainda, capítulo 3, verso 10 a 19. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urge engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, ou diz para se calar toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Ok, meu irmão. Obrigado, tá? Então, ok. Percebam aqui a humanidade toda, e aí Paulo vai dizer, esse é o argumento e a tese do apóstolo Paulo, mas lembrando que não é uma tese humana, não é ele que está pensando, refletindo e chegando a alguma conclusão. Toda a Escritura foi inspirada por Deus, portanto, ele, movido por Deus, está fazendo um diagnóstico
ou ele está escrevendo aquilo que, como Deus, está diagnosticando toda a raça humana. Essa é a descrição exata dada por Deus da raça humana, de todos os homens. Portanto, às vezes nós temos a tendência de ver as pessoas como boas, justas, corretas, santas, e a Bíblia vai dizer, primeiro aqui, não há justo nenhum sequer. Não há um justo. Em toda a raça humana, não há um sequer, mostrando a totalidade, né, e a universalidade da condição dos homens. Não há quem entenda. O homem, ele está com a sua mente entenebrecida, de maneira que ele não consegue entender nem o seu próprio estado espiritual. Ele vive como se estivesse bem, mas ele está morto. Ele está numa situação trágica, mas ele não consegue perceber. É como aquela pessoa que está em coma. Ele não sente dor, não está sentindo, não está sofrendo, nem os que estão em coma às vezes estão nessa condição, mas o estado dele é semi-morto, um estado vegetativo, né? Assim é o homem. Ele não consegue entender, ele não consegue perceber a realidade espiritual, não consegue perceber a sua própria condição. Por isso ele sempre se justifica, né? Os homens, digo os homens aqui, a humanidade, sempre se justificando e achando que não está tão mal assim. E geralmente fazendo comparações, né? Porque ele olha para si, olha para os outros e diz, não, na média eu estou bem. Na verdade, não é. Nós não devemos comparar morto com morto, para ver se o morto está mais bonito que o outro. Porque ambos estão mortos, ou todos estão mortos nos seus delitos e pecados. E essa comparação é inútil, é inócua, né? Talvez um esteja vestido com roupa de grife, esteja bonito, com um desodorante, talvez com uma fragrância muito boa, e outro com uma roupa mais simples. E ambos estão mortos. Há diferenças externas? A diferença essencial? Não, porque ambos estão mortos. Tá? Então, a humanidade está universalmente e totalmente corrompida em pecado. Universalmente. Não há como diz as Escrituras. E também, percebam, salvação não é algo que nós buscamos. Na verdade, ninguém busca. Se nós estamos aqui hoje, os irmãos estão buscando conhecer a verdade do Evangelho, o caminho da salvação, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Os irmãos estão interessados em mais do que estudar teologia, mas estudar o caminho da salvação, que isso diz respeito à minha vida e à minha salvação eterna. Isso não foi por causa de algum mérito, foi por causa de uma obra do Espírito Santo que vai e começa a convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele atinge a vontade humana de maneira que ele diz, eu estou com vontade de buscar Deus, mas essa vontade não veio dele mesmo, ela vem de Deus. Porque o homem natural, ele não busca a Deus. Por isso aquela ideia, vem buscar Deus, conclamar o homem pecador, morto, para buscar Deus, não ocorre, a não ser que Deus primeiro toque no coração, ilumine a mente, para que ele entenda as coisas de Deus e comece a buscar Deus. Então todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, percebam a condição de morto, de separados de Deus, e depois ele vai falar sobre as ações. A vida é reprovável
porque o coração é reprovável. O estilo de vida vivida pelo pecador é fruto de um coração corrompido, de um coração distanciado de Deus. Por isso que a Bíblia sempre fala sobre a questão do coração do homem. É sempre a questão do coração. É do coração que vai proceder muitas coisas aí. Nós vamos ver. Todos se extraviaram, se perderam no meio do caminho, se fizeram inúteis, o seu propósito existencial, o homem deixou de cumprir. Uma figura dessa inutilidade é aquela figueira. É uma figueira que não produz frutos. O propósito existencial é produzir o fruto, é produzir o figo, os figos. Só que não produz nada. Só tem folhas, tem aparência e nada mais. Ela é amaldiçoada, porque não cumpre o seu propósito existencial. E aqui está dizendo que os homens se fizeram inúteis, não têm utilidade, não cumprem o propósito para o qual foram criados por Deus. Não há quem faça o bem. Alguém pode levantar uma objeção e dizer: eu conheço muita gente que faz coisas boas, só que eu faço uma observação. O bem, o bom e o belo não é aquilo que nós dizemos o que é bom, o bem, bom e belo, mas é aquilo que Deus diz. Portanto, eu posso estar fazendo o bem do meu ponto de vista e do ponto de vista da sociedade em que eu vivo e, ao mesmo tempo, ser reprovável aos olhos de Deus, e com certeza será. Então, não há quem faça o bem e não há nenhum sequer, a totalidade. E aí ele vai e continua a dizer a razão, lá no final, verso 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ou seja, o grande problema da humanidade é que não há temor de Deus, não temem a Deus. O pessoal zomba até de Deus, né? Brinca, faz piada, faz chacota com a Bíblia, com as coisas de Deus, não há temor. Mas isso não anula nem a existência de Deus, nem o juízo vindouro, por mais que possam zombar. Efésios, e eu convido a abrir Efésios capítulo 2, verso 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ok. Eu também, quando Paulo aqui está falando da condição do homem, eu gostaria de fazer uma observação. Geralmente a Bíblia fala em pecado do modo mais amplo e geral. Pecado como sendo a transgressão da lei, quando a pessoa transgride a lei no sentido positivo, através dos atos, quebrando as proibições, quando a Bíblia diz não faça isso, e a pessoa vai e faz, de uma forma deliberada, ou não, mas faz. Às vezes por ignorância, está fazendo também por ignorância, não está tão claro assim, mas ele está pecando, ou por omissão, porque ele deixa de fazer aquilo que ele deveria fazer. Santidade, portanto, no padrão divino é mais do que
deixar de fazer o errado, mas é também fazer o certo. Não fazer o certo é tão pecado quanto fazer o errado. Não amar a Deus, não amar o próximo, é tão pecado quanto assassinar. Percebam, é pecado. Estou dizendo que externamente não há diferença. Claro que há diferença. Até em termos de socialmente falando. No entanto, é tão pecado quanto no sentido que é pecado. É transgressão da lei do mesmo jeito. Pois bem, mas aqui, particularmente em Efésios, quando o apóstolo Paulo ele fala, ele vos deu vida estando vós mortos os vossos delitos e pecados, delitos aqui é a transgressão deliberada da lei. Ele sabe o que é a lei e mesmo assim ele vai e quebra. Então, olha a condição do homem. Ele não que ele não saiba, ele sabe e assim mesmo ele vai e faz. É como se ele tivesse talvez até uma força maior que o dominasse e o conduzisse para isso. Pegando o exemplo aí, talvez, de uma pessoa drogada, ele sabe que está errado, ele sabe que aquilo está destruindo a vida dele, no entanto, ele ainda vai fazer, vai praticar. Mas ele sabe que está errado. Mas o delito é isso. Nessas palavras do apóstolo Paulo, ele quer fazer uma separação, uma distinção. Porque a palavra grega, tá? Hamartia, né, para pecado, né, a palavra pecado no grego, hamartia, significa errar o alvo. E o que ele quer dizer é que o homem ele erra porque ele quer errar, ou ele é incapaz de se restringir, e então ele vai e faz o errado. E quando Paulo fala sobre pecado, ele quer dizer que o homem, ainda quando ele quer acertar, ele não consegue, já que é errar o alvo. Então, delito, ele faz o errado, primeiro porque ele quer fazer, porque ele ama aquilo que ele está fazendo, o errado, porque ele é incapaz de se dominar, e ele, dominado por uma força, ele vai e faz, como a pessoa drogada, ou então ele quer fazer o certo. E em toda tentativa dele de fazer o certo, ele não consegue. Ele não é apto a fazer o certo. Então ele está aqui realmente morto, porque ele faz as coisas erradas e ainda quando quer fazer o certo não consegue. E ele vai dizer, nos quais andastes outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está dizendo aqui que é uma questão espiritual. Essa é a condição do homem. E quando ele fala, o versículo 2, nos quais andastes, esse andar aqui não é alguém que está caminhando, passeando na praça. Ele está andando. Aqui a ideia, veja a figura de uma pessoa algemada nas mãos, acorrentada também nos pés, e aí tem alguém que está puxando esse prisioneiro para cima e para baixo. Ele vai, na verdade, andando, ele não tem liberdade, ele está preso. Então, a ideia é, dos quais andou segundo, não uma coisa boa, mas seguindo o curso deste mundo e o príncipe da potestade do ar. E fazendo aqui, segundo as inclinações da nossa própria carne, pode perceber que muitas vezes você vai dizer, por que eu fiz isso? Por que eu respondi assim? Por que eu agi assim? A carne que vai conduzindo, vai inclinando, porque com a tua mente você sabe que tem determinadas coisas que está errado, mas ainda assim
é dominado por ela, fazendo a vontade da carne também dos pensamentos, tudo começa no pensamento, e éramos por natureza, ou seja, o nascimento, filhos da ira, como também os demais, porque todos nasceram assim, por causa da culpa do primeiro pecado de Adão, como nós vimos lá em Romanos 5, 12 e 19. Tá? Agora, lendo um outro texto, Romanos 5, verso 6. Porque Deus, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. A versão então é porque Deus ou é porque Cristo? Porque Cristo, perdão. Tá. Ok. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, a humanidade, portanto, é espiritualmente fraca, e a palavra ímpia aqui, impiedade, é uma pessoa que não considera Deus e não tem Deus na sua vida. O ímpio não é necessariamente um cara mau, é um cara perverso, um cara, sei lá, socialmente intragável. Não. O ímpio é aquele, talvez, um bom pai de família, que vive a sua vida, é um bom trabalhador, cumpridor das suas obrigações, cria seus filhos corretamente, nem fala palavrão. Cara, é tudo bacana. Esse camarada é muito bacana. Só que na vida dele não tem Deus. Não é regido por Deus, não pensa em Deus, nos seus projetos de vida tem tudo menos Deus. O ímpio é caracterizado por esse tipo de vida, ausência de Deus, não necessariamente um homem mau e perverso. Então percebam, a humanidade ela está sem Deus e ela é espiritualmente fraca. E Cristo veio e morreu exatamente por estes, tanto os fracos aqui, espiritualmente, incapazes e que não queriam Deus, para perceber que isso só pode ser uma intervenção de Deus, a salvação. Ele não queria. Os homens não estão bradando, dizendo, ó Deus, vem, me salva, ó Deus, nos socorre. Os homens não oram assim, a não ser que Deus, pelo Espírito, venha tocar no coração. Então, é ímpio, não quer saber de Deus. Por isso que ele vive sua vida, seu trabalho, ele vai vivendo a sua vida todinha. E eu digo, a pessoa sem Deus não é necessariamente uma pessoa infeliz, não. Viu? Mas ele está sem Deus, está morto nos seus delitos e pecados, ele não consegue nem perceber isso. Romanos, ainda, capítulo 8, verso 7 e verso 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Percebam, primeiro que não pode agradar a Deus. Então, uma pessoa pode ser que faça o bem, ele pode até distribuir os seus bens para os pobres, ele pode ter uma visão assim meio socialista, eu preciso socializar os meus bens, eu preciso ajudar. Tem muita gente que faz muita coisa boa, ajuda o próximo, né? Mas uma pessoa que está sem Deus, tais atos não podem agradar a Deus. Que no fundo, tais atos de benevolência para com o próximo são atos de autoglorificação. Quando está sem Deus, ele vai dizer, eu fiz isso, eu faço assim, eu ajudo. E percebam que a Bíblia vai dizer, quando o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, que a tua mão direita não saiba o que a tua mão esquerda fez.
Então, a tendência de fazer o bem para uma autogratificação, né? E para ser visto pelos homens. E fica triste quando os outros não dão obrigado, ou quando os outros não reconhecem todo o seu esforço em ajudar. Então, não pode agradar a Deus. E o pendor da carne, a inclinação da carne, o pendor aqui é a inclinação da carne, é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus e nem pode estar mesmo. Tá? Então, a humanidade está em inimizade com Deus e também totalmente incapaz de agradá-lo. Então, aqueles que querem fazer boas obras, não tendo o coração sido transformado, não tendo sido vivificado com obra do Espírito em Cristo Jesus, toda essa boa obra, embora seja louvável aos olhos dos homens, não é meritória diante de Deus. Não é algo assim, ele vai ser salvo, porque ele é um cara bom, ele dá esmola, ele ajuda, é um cara legal, ele fala palavrão, ele nunca nem adulterou, ele nunca matou ninguém. É incapaz, os homens todos são incapazes de agradar a Deus. Então, esqueça a salvação por boas obras. Vamos ler agora Gênesis capítulo 6, verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos seus pensamentos de seu coração era só má continuamente. Ok. A maldade do homem havia se multiplicado na terra. E era continuamente mal o desígnio do seu coração. O problema do homem é o coração. A humanidade é pecaminosa naquilo que imagina, naquilo que pensa e depois, por fim, naquilo que faz. Porque ainda que faça algo aparentemente bom, talvez ele esteja fazendo para receber glória dos homens, louvor dos homens, e não para dar a glória a Deus. A gente que nem agradece a Deus por nada. Agradecer pela comida, por quê? Eu que trabalhei. Por que precisa agradecer pelo dia? Nem agradece, vai vivendo a vida. Uma pessoa que tem recebido tanto bem, ele não vê necessidade sequer de agradecer a Deus. Então, essa é a humanidade, né? Como nos vê aqui. E viu o Senhor que é assim que estava o coração do homem, logo lá em Gênesis, que era mal todo o desígnio do coração do homem. Tiago, capítulo 1, verso 14 e o verso 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dará luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Ok. O pecado original é a fonte das transgressões que existem. Perceba, cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, na versão da Renata, ou pela sua própria cobiça. A cobiça é uma coisa que está no coração, é algo interno, mostrando a corrupção do interior do homem, da alma, do coração mesmo. Então, talvez alguém já ouviu falar que o homem é produto do meio. Ou seja, se você viver num ambiente bacana, você vai ser bacana. Se você viver num ambiente de violência, de roubo, prostituição, você vai ser isso. O homem é produto do meio.
Só que isso é uma falácia. Isso não é verdade. Isso é antibíblico. O homem não é produto do meio. O homem é produto do seu coração corrompido. E ele já nasce com o coração corrompido. A diferença é que o meio vai influenciar, pode influenciar. Mas ele não vai fazer nada porque o seu coração já não esteja inclinado. Portanto, é possível uma pessoa viver num ambiente sadio e ser uma pessoa que se torna violenta, imoral, um assassino, ladrão, sei lá. Ele não viveu no meio. Diz assim, os pais ensinaram ele a falar palavrão? Não, não ensinaram. E ensinaram a ser malvados? Não. E todo o contexto era um contexto, muitas vezes, de um ambiente sadio. Mesmo assim, se dá a fazer maldades e perversidades. É aquilo que está no coração dele. Também podemos ver o contrário. Conheci um jovem que na adolescência se converteu a Cristo, mas ele era jovem ainda. E um irmão dele estava na penitenciária, outro irmão dele estava preso na delegacia, a irmã era prostituta, entendeu? Uma família desestruturada, o ambiente que ele vivia é um ambiente pesado. No entanto, ele era alguém que não seguiu por este caminho. O homem é produto do meio? Não. No caso desse rapaz, ele tinha sido alcançado pela graça. Embora o meio que ele tenha vivido era adverso, Deus o guardou de ser inclinado. Mas ainda que ele não fosse salvo, não necessariamente ele seguiria também os mesmos passos dos irmãos. Talvez, por influência, tivesse mais propenso a isso, mas não necessariamente. Quando alguém diz assim, meu filhinho, ele era tão bacana, mas os amiguinhos dele influenciaram ele para o mau caminho. Não, ele se achegou a esses amiguinhos, sabe por quê? Porque o coração dele se inclinava para isso. Ele conseguiu aquelas amizades porque o coração dele o conduziu para isso. Os amiguinhos maus e perversos lá não amarraram ele, não levaram à força, não colocaram uma faca no pescoço e disseram, vem fazer as maldades que nós fazemos. Simplesmente eles se apresentaram e ele foi atrás, por quê? Porque seu coração é inclinado para o mal. Então, cuidado, mamães, pais muitas vezes querem justificar a maldade dos filhos e desconhecem ou desconsideram o problema essencial dos filhos, o pecado e a rebelião contra Deus, que precisam ser alcançados pela graça. Tá? Então, essa cobiça, depois de haver concebido, percebam que, inclusive, ele dá um processo aqui, ele é concebido lá no útero, mas ele já está lá. E depois ele dá à luz o pecado. Nasce, o pecado. E o pecado, uma vez consumado, ou seja, uma vez praticado, gera a morte. Tá? Então, separação. E, por fim, um outro texto que eu gostaria que os irmãos lessem, o último, Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Uhum. Ok. Da onde surge a prática agora? Do coração. Então, tem pais aqui, nem todos são pais, mas percebam, às vezes nós tratamos do comportamento dos nossos filhos. E somente do comportamento. Não fale palavrão, não
faça isso, ajude ali, mas precisa estar atento de que o que precisa ser tratado é o coração. Isso pode ser tratado com o Evangelho. Tratar o coração. Não que tratar o comportamento não esteja certo. Está certo. Restringir que o filho fale mentiras, fale palavrões, se mostre arrogante, alguma coisa assim. Pode e deve, mas nunca perder de vista o real problema da humanidade, é o coração. É do coração que vai proceder todas essas coisas. Então precisa tratar com uma dose abundante do Evangelho da Graça, para que os nossos filhos tenham a esperança de ir para o céu. E tenham a vida eterna. Tá? Esses são os textos, né, que nós podemos ver aqui. E só lembrar, a depravação é uma depravação total. Todos os homens, todas as pessoas estão numa condição total de distanciamento de Deus, estão mortos. E também lembrar que, já que o homem está morto nos seus delitos e pecados, ele não pode mudar a si mesmo. O morto não pode dar vida para si mesmo. O cego, ele não pode recuperar a sua própria vista. O aleijado, ele não pode se curar. Todos os milagres de Cristo realizados no seu ministério é para indicar que só Deus pode mudar radicalmente e tornar o homem a condição em que ele foi criado. Por exemplo, o cego lá, que foi curado, o cego Bartimeu. Ele não via, de repente enxerga. Deus fez o homem para enxergar, mas ele agora está cego. Essa é a condição de todos os homens. Aquele que estava aleijado, essa é a condição de todos os homens. O homem leproso, essa é a condição de todos os homens. Só em Deus vindo e curando. Então, o homem, ele não pode dar vida para si mesmo. Por isso, a salvação não depende de quem quer nem de quem corre. Não depende da vontade humana. Ninguém aqui pode dizer, hoje eu vou nascer de novo. O dia que eu quiser. Não depende de nós, depende da graça de Deus. Jeremias, capítulo 13, 23, eu vou ler, diz o seguinte: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Pode acontecer isso? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? Ele pega duas questões que você não tem como mudar, a pele do etíope ou as manchas do leopardo, e dizer, é assim que o homem é, ele não consegue mudar a sua natureza. Ele já está acostumado ao mal. Ele já está nessa condição. Só Deus mesmo pode reformar, mudar a vida. Então, o homem não pode dar a si mesmo um novo coração. O homem não pode reformar a sua vida. Ele pode reformar a sua vida exterior. Isso admitimos. Pode mudar. Uma pessoa ser uma pessoa melhor? Pode. Até deixar de fazer coisas erradas? Pode. Mas não pode dar vida, não pode dar a si mesmo um novo coração. Pode ser capaz de modificar a sua conduta em alguns aspectos, mas ele não pode ressurgir dos mortos por si mesmo. Também sempre lembrando, bom é aquilo que Deus diz ser bom, não necessariamente aquilo que nós dizemos. Então, realmente, uma pessoa que está fora da igreja, ela diz, não, mas eu não preciso, ou
Mas acontece que Deus, ele diz que nós devemos procurar, nos esforçar, né, para estarmos na comunhão dos santos. Então, mas a bondade, do ponto de vista divino, cumprir a lei, cumprir aquilo que Deus quer que nós cumpramos, um contentamento no coração, motivado por um amor a Deus, motivado por o desejo de querer agradar o Senhor. E o bom é aí, aquilo que Deus requer de nós, aquilo que Deus diz ser bom. Então, bom, belo, algum pode dizer que é relativo. Eu digo não, ele é absoluto. Porque ele parte daquilo que Deus diz ser bom, belo ou bem. E a Jamile colocou que esse bom faz parte da graça comum para os ímpios. Eu digo que faz parte da lei moral que foi implantada no coração de todos. O pecado tem corrompido essa lei moral, e nós mesmos, na nossa prática, você pode apagar, como que vai deletando essa lei que Deus colocou. Então, nós fomos criados para o bem, para o bom, para o belo, para agradar a Deus, como aquela árvore que foi plantada para produzir o fruto no tempo devido. Só que por causa do pecado, estamos mais como aquela figueira que não produz nada, né? E não está cumprindo, é inútil, não está cumprindo a sua função existencial. Mas ainda existem lampejos dessa lei moral implantada no coração, e também a graça comum restringindo toda a maldade e perversidade dos homens. Por isso que o mundo ainda é um lugar habitável, ainda dá para viver, né? Embora com muitas lágrimas. Mas, de certo modo, tem a questão da graça comum, mas tem também daquilo que Deus já tinha feito inicialmente, implantando essa lei moral no coração dos homens. O homem foi feito para produzir isso. E ele distorce quando, por exemplo, ele faz o bem querendo a glória dos homens. Ele até faz o bem, ele até ajuda. É aquele que ele faz uma doação para crianças carentes e diz, olha, eu estou doando 100 mil reais para as crianças. Aí ele vai lá, né, dá entrevistas, fala, ele mostra o seu projeto que ele tem feito. Ele está fazendo bem. E graças a Deus até por causa disso, né? Mas, às vezes, a sua intencionalidade não é dar a glória a Deus, é dar a glória a si mesmo. E isso é errado. Vamos orar, então? Assim encerramos nosso estudo de hoje. Espero que tenha sido proveitoso e que os irmãos possam considerar sobre o problema essencial da humanidade, que é o coração. E buscar, na graça de Deus, a resolução do problema essencial da humanidade, através do Evangelho, por meio de Cristo. Ele desfaz toda essa situação que o homem se meteu. É claro que para os eleitos, mas ele desfaz completamente e nós podemos ter uma vida plena de sentido, significado, de utilidade e de vivermos para a glória dele, apesar de nós.